Então, esse ensinamento, o objetivo desse ensinamento é trilhar o caminho do Cristo, o caminho que o próprio Cristo trilhou, o Mestre Jesus. E é claro que não é um trabalho fácil, é um caminho difícil, por muitos motivos. O principal motivo é que nós temos muitos defeitos e é preciso negar a nós mesmos. O que o Cristo ensinou foi negar a si mesmo, pegar a cruz, que é o trabalho com o sexo, e fazer o que ele fez, que é trabalhar desinteressadamente pela humanidade, pelos demais. Então, como nós temos muitos defeitos, se torna mais difícil ainda. Mas não é impossível. É possível. Se não fosse possível, nós nem estaríamos aqui. Não estaríamos dedicando esse tempo aqui, nesse computador aqui, para conversar sobre isso. Então, é possível. O nosso Pai nos colocou aqui, é porque é possível. Nos entregou, nos deu o ensinamento, né? Nos colocou à disposição esse ensinamento, é porque é possível. Então, a nossa psique, nós vivemos numa parte muito pequena, muito reduzida da nossa psique. Nós vivemos no nosso lado, aquilo que nós conhecemos, que achamos que somos. Então, nós vivemos numa parte muito pequena de nós. Nós temos 97% da nossa essência está presa. E nós só temos 3% livre e ainda adormecido. Então, o nosso trabalho é despertar esses 3% e liberar os demais, os 97%, e despertar. Então, esses nossos defeitos, nós vemos nas outras pessoas. Nós criticamos as outras pessoas. Não há um de nós que não critique, que não veja o erro nas outras pessoas. Então, é justamente o nosso defeito, os nossos defeitos, criticam a outra pessoa, que é para se esconder. Então, quando nós criticamos os outros, nós estamos escondendo o nosso defeito. E é justamente aquele defeito que nós temos. Aquilo que nos incomoda nos outros é justamente esse o nosso problema. Que nós, as outras pessoas servem para nós como espelho. Nós vemos nas outras pessoas os nossos defeitos. Porque como é que nós reconhecemos que é um defeito? É porque é o nosso defeito que entra em sintonia com o defeito da outra pessoa e critica silenciosamente ou verbalmente. Ele critica para se esconder. Aí ele se esconde dentro de nós, o nosso defeito se esconde e se alimenta.
e assim ele se robustece. Quando ele se alimenta, ele vai crescendo, vai ficando forte. Então, o que nós precisamos começar a fazer é levar luz a essa parte escura de nós, a esse nosso lado escuro, levar a luz da autoobservação. Assim, nós vamos começar a ver os nossos defeitos. Então, o que nós vemos nos outros é justamente aquilo que nós devemos ver em nós. Então, quando nós vemos uma pessoa e criticamos, sente aquele impulso de criticar, que a pessoa está fazendo alguma coisa errada, nós devemos dizer, opa, esse defeito eu tenho. Mas, assim, não mecanicamente dizer porque escutamos aqui, alguém nos disse, ou que lemos no livro, mas com a compreensão de ter constatado aquilo através da nossa autoobservação, da reflexão. Nós vamos constatar, comprovar que realmente aquilo que nós criticamos nos outros é o que mais nós temos. É justamente sobre isso que nós temos que trabalhar. Então, levar luz ao nosso interior. Então, nós temos duas luas, assim como tem a lua, tem a face visível, a lua, que nos ilumina. Nós olhamos para ela e vemos só o lado que está iluminado. Porém, ela tem o outro lado que não se vê, é a lua oculta. Então, em nós também, nós vivemos nesse pedacinho de nós, nessa parte reduzida, porém tem a outra parte que é a nossa lua oculta. Nós também temos essa lua oculta. Esses defeitos que nós não conhecemos e nem imaginamos que temos. Mas temos. E se alguém dissesse para nós, você tem tal defeito, por exemplo, um mestre dissesse, você tem tal defeito. Talvez, para agradar ele, nós até dizia, deve ter mesmo. Mas se alguém disser para nós que nós temos um determinado defeito, nós duvidamos e capaz que ficamos de mal com essa pessoa. Porque nós não vemos os nossos defeitos, nós vemos só o nosso lado bom. Aquele lado bonzinho, aquilo que nós achamos que somos. Então, por isso o caminho se torna difícil. É o trabalho crístico. Então, nós precisamos trilhar o caminho que o Cristo trilhou, que o Cristo demonstrou no mundo físico. Esse é o nosso trabalho. Ele demonstrou fisicamente o que nós precisamos fazer internamente. Nós precisamos fazer secretamente, internamente em nós, que é esse trabalho psicológico, essa mudança interna. Tudo que o Cristo viveu, tudo que se sabe, que está escrito na Bíblia, em todas as Escrituras, tudo que ele viveu lá, nós vamos viver internamente. E também externamente, porque o Cristo, o Mestre Jesus, foi criticado, foi injuriado, foi insultado, foi reprovado. A multidão não aceitava o Cristo.
até está escrito que ele não era o Cristo, ele era só um antecessor do Cristo. Eles inventam cada coisa. Então, as multidões não veem o Cristo. As multidões não, não querem saber do Cristo, desse Cristo interno, desse Cristo que deve nascer no nosso interior. E quando ele nasce, ele vai nascer quando a pessoa tiver trabalhado muito sobre si, sobre os defeitos psicológicos. Quando tiver eliminado muitos defeitos, o Cristo íntimo nasce. Então, ele nasce como um menino, assim como o Mestre Jesus demonstrou lá que nasceu em uma manjedoura. Ele nasceu entre os animais. Então, esses animais representam os nossos defeitos psicológicos. Esses animais que ele nasceu lá nesse estábulo representam os nossos defeitos psicológicos, que o nosso Cristo íntimo vai nascer enquanto nós ainda tenha defeitos. E esse é o trabalho que ele vem fazer: eliminar os mercadores do templo. Então, quando ele entrou em Jerusalém, montado num burro, ele foi expulsar os mercadores do templo. Então, esse burro representa a mente, a nossa mente, essa nossa mente externa, inferior, que nos faz raciocinar, pensar, idealizar tanta coisa. Então, ele entrou montado num burro. Significa que ele dominou a mente para entrar em Jerusalém. Então, a Jerusalém que ele representa lá é a Jerusalém celestial. Em nosso trabalho é a Jerusalém celestial, interna, que é a morada do nosso ser. Que nós, para entrar lá nessa morada, nessa Jerusalém, nós temos que dominar a mente. Dominar o burro. Esse burro é a mente. Então, ele entrou na Jerusalém, montado no burro, e foi expulsar os mercadores do templo. Então, esses mercadores são os defeitos psicológicos, são os nossos defeitos psicológicos. E o templo somos nós. Que o nosso corpo é o templo. É o templo do Espírito Santo, é o templo do nosso Pai, é onde o nosso Pai vai oficiar. Quando nós tivermos feito um trabalho, que o nosso Pai comece a se expressar, ele vai se expressar através de nós. Então, nós somos o templo do nosso Pai. Então, o Cristo nasce no interior do iniciado para expulsar os defeitos, os ecos do templo, que esse templo é o nosso corpo físico, que é para o nosso Pai venha oficiar no templo, que ele possa ocupar o templo, que ele possa se expressar. Então, tudo o que o Cristo viveu fisicamente é o ensinamento. Ali está um ensinamento vivo, na forma da arte. Então, este é um pilar da arte. Ele ensinou essas coisas através da arte, que é um teatro vivo, um teatro ao céu aberto. Tudo que ele viveu ali é ensinamento. Nada é em vão.
tudo tem um significado profundo. E conforme a pessoa vá morrendo, eliminando defeito, ela vai se dando conta e vai compreendendo todo esse caminho, tudo o que representa cada passo, cada coisa mínima que o Cristo tenha vivido. Uma pessoa que vai despertando, ele vai compreendendo e ele vai então podendo fazer melhor, cada vez melhor, porque ele então vai recebendo esse ensinamento de forma pela consciência. Então, o Cristo é o Salvador do mundo, porém é o Salvador do nosso mundo interior. Ele nasce em nós para nos salvar, porém é nos salvar de nós mesmos, nos salvar do ego. Então, quando se diz que só Jesus salva, na verdade, não é Jesus. Quando se diz só Cristo salva, está correto. Porém, não é o Cristo externo, não é o Cristo histórico, não é o Cristo estátua. O que nos salva é o nosso Cristo interno, nosso Cristo íntimo, que vai nascer no nosso interior. Então, as pessoas, a humanidade, não conhece esse Cristo, não conhece esse ensinamento, não conhece o Cristo íntimo. Elas esperam um Salvador externo, esperam a volta de Jesus, que inclusive agora, nesses tempos aqui que estão, esses acontecimentos, essas catástrofes que estão acontecendo, as pessoas dizem, tá na hora de Jesus voltar. Jesus está voltando. Então, elas acreditam no Cristo histórico, só no Cristo estátua, só nessa história que ele vem para salvar a humanidade. Isso é um engano total. Então, essas pessoas realmente vão ter uma decepção, porque elas acreditaram nessa história que vendem por aí nas igrejas, todas as igrejas, não há uma que não entenda dessa forma. Algumas diferenças poucas, mas no fundo todas são a mesma compreensão, a mesma ilusão. Então as pessoas estão esperando a volta de Jesus. Porém, ele não vem. Jesus, na verdade, ele nunca foi. Ele está aí, ele tem corpo físico e pode aparecer para nós disfarçadamente aí. Nós nem merecemos ver ele pessoalmente, mas ele pode aparecer para nós aí. Ele tem corpo físico, ele pode, a qualquer momento, nos pedir uma esmola na rua para nos experimentar, ver o que nós fazemos. Ele pode aparecer em forma de um mendigo, de qualquer jeito. Ele pode aparecer. Então, essa história que as pessoas aguardam, que o Cristo Jesus está voltando, isso é uma ilusão que inventaram justamente na época em que foram adulterados os ensinamentos, eles inverteram. Colocaram o Cristo externo, esse Cristo histórico. Justamente para enganar a humanidade. Isso aí foi feito de propósito. Foi os maldosos, a Loja Negra que desenhou todo esse
essa teoria, elaborou toda essa teoria, que é para enganar a humanidade, que a humanidade se iluda com isso e não procure algo mais, não procure o verdadeiro caminho, que é o caminho secreto, que é o caminho de procurar, de buscar o Cristo por dentro. Então as pessoas acreditam que ela sendo boa mãe, bom filho, bom pai, bom marido, bom cidadão, não matou, não roubou, não mentiu, mas nós mentimos a todo momento. Então, se a pessoa ela se julga boazinha e acha que está salva, as pessoas que frequentam essas religiões aí, a gente não está falando mal, a gente está expondo, colocando um lado para fazer um paralelo para a gente compreender. Então, as pessoas estão iludidas que, sendo um bom cidadão, bom pai, bom marido, boa esposa, e não matou, não roubou, está salvo. Mas isso é o mínimo. Ser bom pai, ser bom marido, ser bom cidadão, é o mínimo que nós precisamos ser para trilhar esse caminho. Mas isso não nos dá a salvação, isso não nos garante a salvação. Então, quando nesse trabalho, nós que conhecemos esse ensinamento, que temos esse ensinamento à nossa disposição, quando nós pensamos que vamos bem, é porque vamos mal. Tem muitas pessoas que pensam que vão bem. Nós podemos pensar que, não, eu estou bem, eu estou fazendo bem, estou fazendo as práticas, estou morrendo, eu estou bem. Então, é justamente aí ao contrário, é porque está mal. Não está vendo, não vê que está mal. E quando se pensa que está mal, é porque vai bem. Então, aquela pessoa que está insatisfeita consigo mesmo, sempre insatisfeita, não consegui fazer nada hoje, por exemplo. Não fiz nada, hoje não fiz nada. Aí, então, é quando a pessoa tem feito alguma coisa, porque aí ela vê que não fez nada. Então, é porque ela alguma coisa fez. Então, aquela Madre Teresa de Calcutá, ela estava fazendo esse trabalho, estava na última etapa. Ela dizia, eu morro porque não morro. Ela disse que não percebia, não conseguia morrer mais. Porque quanto mais avançado o trabalho, os efeitos vão sendo cada vez mais escassos e mais difíceis de identificar. Então, ela dizia que eu morro porque não morro. Ela não conseguia ver mais os efeitos de tão detalhados, tão pequeninos que eram. Então, ela estava fazendo, ela fez o trabalho, ela terminou. Então, agora nós não vamos assim, não, eu vou falar que estou mal, porque aí eu estou bem. Aí nós estamos usando essa máxima para nos iludir a nós mesmos. Então, quando se pensa que vai bem, é porque vai mal. E quando pensa que vai mal, é porque vai bem. Aqui, nesse grupo, no WhatsApp, tem pessoas que nos escreveram. São pessoas formadas em psicologia médica, tem uma médica. Ela no começo estava animada. Ficou feliz quando encontrou o ensinamento, quando encontrou uma conferência lá no YouTube.
comentou lá, e essa conferência deu bastante visualizações, tem mais de 3.000. Não é muito, mas para nós é muito. Então, daí ela ficou quieta, parou de conversar. Aí um dia eu chamei ela no privado e disse: e aí, fulano, como é que vai? Como é que tá as meninas, as crianças? Que ela falou que tinha 2 menininhas que estavam... Quando ela conheceu, quando ela descobriu, encontrou o ensinamento, ela estava de mudança, fazendo uma mudança de casa, uma casa grande, de uma grande para uma maior. É médica, é uma pessoa bem, mas muito querida ela. Aí ela disse: eu pensei que estava tão bem e agora vi que está tudo por fazer ainda. Então, ela pensou que ia bem porque não conhecia a morte psicológica. Mas quando a pessoa vê que tem que morrer, tem que eliminar o defeito, aí ela, puxa vida, tudo isso, né? Então, eu estou mal. Aí, então, ela começou a ficar bem, porque ela percebeu que está mal. Então, quando a gente percebe que está mal, já é um bom sinal. O pior é quando a gente pensa que está bem. Aí, porque não está vendo. Mas quando a gente percebeu que está mal, já é um bom sinal, porque aí tá funcionando. Então, o trabalho de autoobservação já se deu conta. Então, as pessoas que não conhecem esse ensinamento, quando elas conhecem, elas sentem um impacto. É um impacto grande. Porque percebe que é o caminho real. Esse é o caminho, não há outro. Tem outro ensinamento que vá nos satisfazer para uma pessoa que tem inquietudes? Não há outro ensinamento. Quando a pessoa tem inquietudes, ela encontra isso aqui, ela diz: é isso, e não tem outra coisa. Não pode existir outra coisa mais profunda, mais real. Então, a consciência reconhece o trabalho, a consciência reconhece o ensinamento. Então, muitas pessoas desistem, muitas, desistem do trabalho, porque acham difícil. Outras, assim, qualquer um de nós pode se desviar do caminho, porque desse caminho da crucificação, descendem muitos caminhos, muitas coisas bonitas que oferecem, que surgem por aí. Então, deste caminho derivam outros caminhos. E se nós não tomar cuidado, quando nós menos perceber, nós estamos fora, já desviamos. Pegamos um caminho mais fácil, que ofereceram, tem escolas que oferecem caminho fácil, né? Que Jesus morreu para nos salvar, e isso, que aquilo. Então, a pessoa, qualquer um de nós, pode, por descuido, quando vê, está fora. Já ficou para trás do caminho. Aí tem que voltar e pegar o caminho de volta. Pegar o caminho correto. Então, esse trabalho, nesse caminho da crucificação, as normas, os códigos de moral, essas regras, códigos de etiqueta, por exemplo, isso não tem valor. Para nós, não tem valor. Na verdade, pode ser um obstáculo, porque as normas moldam por fora. Então, os bons comportamentos,
os bons modos, regras morais de etiqueta, que então moldam por fora, nos moldam por fora. E aí, então, se nós nos moldamos por fora, ficamos bonitos por fora, nós não conseguimos ver o feio que está por dentro. Então, é a aparência. Aí só modificamos a aparência com bons modos, bom comportamento. Então, molda por fora e esconde o que está por dentro. Então, o caminho do Cristo é o caminho difícil, porque exatamente o Cristo, o iniciado, deve viver sob o perigo. Então, o iniciado deve aprender a viver sob perigo. Viver de forma perigosa, viver perigosamente. E aí é onde ele vai encontrar os defeitos dentro dele. Então, esse viver perigosamente, por exemplo, é viver com poucos recursos financeiros, por exemplo. Aí, então, a pessoa vai precisar se esforçar mais para viver com poucos recursos. Porque viver com bastante recursos é fácil. É mais fácil. A pessoa vive folgada. Porém, viver com poucos recursos, aí requer uma sabedoria redobrada. Então, é nesse sentido que se diz que o iniciado deve aprender a viver perigosamente, em todos os sentidos. Viver, por exemplo, numa cidade que nem nós vivemos aqui. Na cidade, nós vamos encontrar muitos obstáculos, muitos problemas que nós vamos ter que ir resolvendo. Mas não quer dizer que esses problemas venham para nós para nos derrubar, para nos tirar do caminho. Os problemas vêm justamente porque é com eles que nós vamos aprender. Assim como viver com recursos, com sobra de recursos, é mais fácil. Então, esqueci de baixar isso aqui. Pessoal da colônia aqui. Baixa mais aí. Então, viver dessa forma é mais difícil. Porém, aí é justamente aí que nós vamos aprender. Então, existe história desses antigos iniciados, e muitos não chegaram a encarnar o Cristo, que foram para a montanha. Existem muitos que se invernaram em cavernas, em montanhas solitárias, lugares onde não havia pessoas, eles viviam no mato. E eles se enganaram, acreditando que lá eles iam ter tranquilidade para fazer o trabalho. Então foi um engano, porque lá ele não consegue, lá nós não conseguiria fazer, porque não tem nada lá que nos provoque
uma ilha, por exemplo. Lá está tudo tranquilo, só ouvindo o canto dos pássaros, a cachoeira, não precisa correr, não tem horário para cumprir, não tem nada. É só comer e desfrutar da natureza. Então lá ele não tem, o ego não vem à tona. Os nossos defeitos não viriam à superfície para nós ver e matar eles. Então esses iniciados, esses místicos, cometeram esse erro de se esconder nas montanhas, pensando que lá na tranquilidade iam poder fazer o trabalho. E então o lugar propício para nós fazer o trabalho é justamente onde nós estamos. Que o nosso Pai sabe onde vai aflorar os nossos defeitos e nós vamos poder pedir à Mãe Divina que mate. Só que, então, a nossa parte é observar, fazer auto-observação e negar a si mesmo, negar os desejos. Até tudo que nós temos é o que é necessário para nós fazer o trabalho. Já começa pelo nosso signo. O signo que nós nascemos é o signo propício. É ali que nós vamos conseguir ver os defeitos. O nosso temperamento é de acordo com o signo. Então, não é o signo que determina o temperamento. São os nossos defeitos que determinam o signo. Então, o nosso pai, a nossa mãe, os mestres, quando nós morremos na outra existência, nós desencarnamos, eles já olharam que tipo de defeito nós tinha e já programaram. Ele vai nascer em tal signo, tal dia. É o dia certinho, que aí então é o temperamento, a temperatura certa para nós, para que o ego saia e nós veja. Então, tudo está desenhado, tudo está programado para o trabalho, para esse trabalho. Não tem nada na nossa vida que é assim, é castigo me colocar isso aí para mim não conseguir. Não é. É justamente colocar que é porque ele sabe que nós somos capazes de vencer isso e vencendo nós vamos ganhar a luz. Então, a tentação é fogo. E então, o triunfo sobre a tentação é luz. Então, o nosso Pai, o Lúcifer interior, o nosso treinador psicológico, ele vai nos colocando aquilo que nós precisamos trabalhar. Ele coloca um obstáculo. Nós vamos indo, por exemplo, ele joga uma pedra na nossa frente. Por exemplo, não é que essa pedra vai ser a nossa queda, a nossa ruína. É justamente aprender a desviar da pedra, nos vencer esse obstáculo. Então, a tentação precisa existir. Então, nós precisamos vencer a tentação. Então, se não existisse tentação, nós não teríamos como provar que nós somos capazes de vencer. Então, tudo, absolutamente tudo, está programado, desenhado, planejado para que nós faça esse trabalho. Então, aí nós vamos refletir, vamos ver que reclamar não adianta nada. Reclamar das
coisas, reclamar da vida, reclamar dos problemas, não resolve. Nós temos que encarar de frente e fazer o começo. Querer resolver aqui dentro, porque a causa de tudo está dentro de nós, não está fora. Então, não é lutando fora que nós vamos resolver. Nós temos que lutar dentro, modificar aqui dentro, que fora se modificará por consequência. Então, quando o Cristo nasce, ele nasce quando ainda se tem defeitos psicológicos. E ele vem para terminar esse trabalho. Então, ele assume o comando da máquina humana. Ele assume todos os nossos centros, o centro intelectual, o centro motor, a fala, o instintivo, o emocional, o sexual. É comandado pelo Cristo. Quando o Cristo nasce, aí então o trabalho está praticamente garantido, porque o Cristo tem poder. Quando se fala que Cristo tem poder, realmente, o Cristo tem poder. Então, o nosso Cristo íntimo tem poder. E ele quando ele nasce para terminar o trabalho. Sim ou sim, como se diz. Então, ele assume todas as nossas funções. Porém, até chegar a esse momento que ele nasça, o nosso esforço deve ser muito grande. A nossa renúncia é muito grande. Então, quando o iniciado está nesse trabalho, tem horas que ele não sabe o que fazer, fica perdido, parece que não acha nada, não compreende o defeito, não sabe como fazer, parece que está num deserto. E realmente esse é o símbolo do deserto, dos 40 anos do deserto. É esse deserto interior. Então, no deserto, não se vê o caminho, não se vê o trilho. Como em algum lugar onde tem grama, por exemplo, ou capim, ali a gente entra ali, aqui é o caminho. Então se vê o caminho, está ali, está marcado, porque todos passam por ali, então é por aqui que vai. Agora, quando chega numa duna, num areial, não se sabe por onde é, não se vê um caminho marcado. Então, o iniciado se vê perdido nesse deserto, no deserto interior, porque ele não vê a saída, ele não vê o caminho. Então, aí se diz, e é verdade, é certo, que a obediência é que vai nos manter no caminho. A obediência ao nosso Pai interno, a obediência ao Cristo, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Cristo, então vai nos levar a tomar a decisão, dar o passo certo, fazer isso ou fazer aquilo. Então é só a obediência que vai nos direcionar corretamente. Se nós quisermos fazer pela nossa mente, fazer na veneta, então aí é o ego agindo. Então nós temos que negar esse ego que quer agir e perguntar ao Pai o que fazer a cada instante. Tudo que nós
formos fazer, temos que fazer de acordo com a vontade do Pai. Então, se o cara resolve fazer por si, resolve fazer qualquer coisa, ele acaba traindo o Cristo interno. Então, essa é a traição, trair o Cristo. Então, ao invés de negar o ego, se nega o Cristo. Então, tudo que aconteceu no drama cósmico, como lá a prisão e o julgamento e a condenação do Cristo, o que fizeram com o Mestre Jesus lá, a humanidade vai fazer conosco. A humanidade externa, que não compreende, que não conhece esse caminho, vai reprovar tudo que um iniciado faça, a humanidade critica. Ei, herege, profano. Então, fizeram com o Mestre Jesus e vão fazer com um iniciado que queira fazer esse trabalho. A humanidade não entende nada, a humanidade é fascinada, a massa é fascinada pelo intelecto, pelas coisas materiais, pelo dinheiro, e não entende nada do que um iniciado faz. Então, ela reprova tudo, critica, reprova, acusa, calunia, ou calunia, sei lá. Então, tudo que fizeram com Cristo vão fazer com qualquer iniciado. Então, a multidão também representa essa multidão de defeitos que nós temos dentro. Essa multidão de defeitos também trai o Cristo interno. Se nós deixar ela agir, os defeitos agirem, essa traição vem da multidão interna, da nossa multidão de defeitos. Então, quando houve lá o julgamento, que Pilatos lavou as mãos, eu não resolvo nada, o que eu faço com esse homem? Perguntou à multidão. Então, a multidão ali representava a multidão de egos que nós temos dentro, que era o ensinamento que o Cristo estava dando. Se nós, em vez de pedir ao Pai o que fazer, vamos consultar a nossa mente, vamos ser guiados pelo medo, por qualquer coisa, vamos tomar uma decisão baseada no que a nossa mente queira. E aí, então, nós estamos traindo o Cristo, como foi traído lá, que ele perguntou, o que eu faço com esse homem? Aí a multidão disse, crucifixa logo, isso aí acaba com esse negócio. Então, essa multidão que lá disse crucifique, é a nossa multidão de egos que nós temos interiormente, que sempre querem crucificar o Cristo íntimo. Sempre quer fazer a nossa vontade, ao invés da vontade do Pai e a vontade do Cristo. Então, isso é um paralelo com o trabalho que cada iniciado vai ter que fazer dentro de si. O Cristo, então, viveu aqueles passos para ensinar. Então, a multidão não quer saber de Cristo verdadeiro, eles querem saber que Cristo lá veio para salvar. Cristo veio para nos salvar, ele morreu para nos salvar. E então esse negócio é muito sério, porque as pessoas estão iludidas com isso. Estão iludidas.
Então, e se nós pensar no que é o anticristo, também as pessoas acreditam que o anticristo é um personagem. Assim como o Cristo, eles acreditam que Cristo é o Mestre Jesus, é a pessoa do Mestre Jesus, porém ele encarnou o Cristo. Então, eles acreditam que o anticristo é um personagem, é uma pessoa, eles acreditam que é um presidente, já disseram que era esses presidentes dos Estados Unidos aí, que esse é o anticristo. Agora dizem, o Putin é o anticristo. Agora estão dizendo, esse outro é o anticristo. Então, o anticristo é tudo aquilo que vá contra o Cristo. Então, o anticristo, na atualidade, é o sistema. O sistema do mundo, todo mundo é o anticristo, que ele vai contra o nascimento do Cristo. E se nós obedecer esse sistema, nos render diante dele, nós estamos nos rendendo diante do anticristo. Então, o anticristo não é uma pessoa, assim como o Cristo não é uma pessoa, o anticristo também não é. Então, é exatamente o contrário. O anticristo está dentro de nós. O anticristo é o ego, o próprio ego. E é o próprio ego que criou esse sistema. Sistema todo, sistema desde as religiões, o comércio, a política, a medicina, tudo é anticristo, é anticristiana, porque vai contra o desenvolvimento do Cristo, contra a pessoa se fascina para lá e não busca saber para que vivo. Então, ela vai para o lado do anticristo. Tudo o que impossibilita o trabalho, esse trabalho nosso de morrer, de lutar, de negar a nós mesmos, tudo isso é anticristo, porque ele é contra o Cristo, é contra o nascimento do Cristo. Então as pessoas acham que o anticristo, esse é o anticristo, esse outro é o anticristo. Eles dizem que o Elon Musk é o anticristo. Estão falando aí que Elon Musk é o anticristo. Ele é até um cara, até uma pessoa humilde até, pelos bilhões que tem, ele é até um cara humilde. O cara escreveu num Twitter aqui no Brasil, um brasileiro escreveu, compra essa Rede Globo aqui, acaba com essa porcaria, compra esse lixo. E ele respondeu, um brasileiro comum, ele perguntou quanto custa esse negócio aí. Então, ele diz que ele é o anticristo. Não é o anticristo. Ele é uma pessoa que até merece o nosso respeito, porque tudo que ele tem, ele não roubou. Ele ganhou porque ele tem Dharma. Ele tem muito Dharma. Por isso ele tem esses bilhões aí, sei lá quanto. Não é de graça. Ele tem porque ele em outra existência ele deu isso para alguém e agora está dando muita coisa aí. Ele deu essas antenas da Starlink, que é dele, né? Ele deu muitas lá para Porto Alegre, estão usando lá, porque não tem internet, então ele deu essas antenas, o pessoal está configurando lá e estão usando. Aí pega a internet direto para o satélite, que é dele, né? Ele deu de graça. Então, ele não é uma pessoa má. Ele até é humilde. Então, a humanidade não vê o Cristo no iniciado. Não vê. Ela só vê a parte externa. E o Cristo nasce e se desenvolve internamente. Então, as multidões não veem. Elas só veem a parte externa. Só
a personalidade e criticam essa personalidade, criticam as atitudes desse iniciado. Criticam porque não sabem o que ele internamente está fazendo, que ele está negando a si mesmo. Eles querem que o iniciado seja igual a eles, seja igual à humanidade, seja igual até nós. Podemos dizer que nós vamos querer que que o iniciado seja igual a nós. E aí nós estamos descansando nessa posição. Porque se vê alguém melhor, o nosso ego vai dizer, ele sabe que se o cara faz melhor, é porque é possível. E se eu não faço, então eu que estou errado. Então, o ego trata de criticar para rebaixar a pessoa. Então, se alguém vê uma pessoa fazendo o bem, ela critica, porque ali ela se sente na obrigação. Ah, é possível ser melhor, mas o ego não quer, então ela critica para se justificar, para descansar nessa posição. Então, já falei, eu anotei uns tópicos aqui para mais ou menos seguir. Então, esse trabalho é um trabalho difícil, porém não é impossível. Porque se nós estamos aqui, é porque é possível. Então, o Cristo vai nascer no interior do iniciado, que trabalhe com a morte psicológica, que trabalhe com os 3 fatores em geral. E ele nasce como um menino, ele nasce fraquinho, mas é muito forte, né? Parece fraquinho. Pequenininho, como o Cristo nasceu lá na manjedoura, ele nasceu menino. Mas lá nasceu o homem, a pessoa, porque ele estava vivendo fisicamente o que o Cristo vai... ele nasceu lá, mas o Cristo vai nascer no nosso interior. Então ele estava mostrando fisicamente o que internamente deve acontecer no interior do iniciado. Então, o Cristo interno vai nascer como um menino e vai se desenvolvendo conforme o trabalho que o iniciado vai fazendo, ele vai se desenvolvendo, vai ganhando mais e mais força. E se desenvolve de 7 em 7 anos. Então, esses 7 anos não são os anos físicos, são anos esotéricos. E isso está relacionado com, aqui não dá, dá para ver, está relacionado com os 7 centros. Então, ele vai fazendo um trabalho em cada centro. Chega lá, ele faz outro trabalho, revisa tudo em cada centro. Então, ele se desenvolve de 7 em 7 anos. Então, é um ano. Esse trabalho não é um ano físico, mas quando ele faz uma revisão em todos os centros, representa um ano. Representa os 7 anos, que é um ano em cada. Simbólico. Então, ele se desenvolve 7 vezes 7, 42. Então, a idade adulta do Cristo, 42 anos. Então, é tudo simbólico. Nada é, assim, interpretar literalmente. Porque as pessoas, as religiões interpretam literalmente o ensinamento. E o ensinamento ali está oculto. E justamente foi oculto para não ser torcido, para não ser adulterado.
mesmo assim, adulteraram. Mas as partes que eles não entenderam, eles não conseguem adulterar. Eles não entenderam, como é que eles vão adulterar? Eles acham que ninguém vai entender mesmo. E ninguém entende mesmo. Se nós não tivéssemos esses ensinamentos, se não tivéssemos nos ensinado, nós não íamos saber nada, não ia descobrir por nós. Nós, o que fizemos, o nosso pai nos mandou encontrar esse ensinamento. Mas nós sozinhos não íamos encontrar decifrar esse ensinamento todo. Então, os que adulteraram o ensinamento, adulteraram. Eles retiraram da Bíblia a parte da alquimia, a parte sexual, e colocaram o celibato, que é os padres celibatários. Colocaram porque eles sabiam que se a pessoa soubesse desse ensinamento, alguns iam trabalhar. Então eles esconderam a parte sexual e colocaram que a castidade é celibato. Foi maldosa, é maldosa. Porém, hoje os padres não sabem que eles estão enganados. Então, eles estão enganados e eles enganam os de fora. Então, isso funciona como um círculo. Um círculo, vários círculos, um círculo dentro do outro, onde os círculos mais internos vão enganando os círculos mais externos. E todos os círculos são enganados. Só o círculo central lá, que sabe da maldade e que vai enganando os mais de fora. Então, os dos círculos, quanto mais internos, sabem mais. E eles enganam os de fora. E os demais internos, mais e mais, enganam os dos círculos mais externos. Se nós refletir isso, é coisa muito interessante para compreender. Por exemplo, assim, os círculos. Então, ali tem o círculo onde nasce toda a maldade. E eles vão enganando os círculos mais externos. Então, o círculo mais externo aqui, o último, engana a humanidade, que a humanidade está por aqui, ó. Nós estamos por aqui. E esse aqui, por exemplo, nós podemos dizer que aqui estão os padres, que estão sendo enganados pelo outro círculo. Os pastores estão sendo enganados pelo outro círculo e enganam a humanidade. Em todas as áreas, na medicina, aqui no último círculo estão os médicos. Eles enganam o povo fora e eles são enganados pelos círculos mais internos. A ciência diz para eles que tal doença tem origem em tal coisa e que cura com tal remédio. Então, eles dizem isso. Mas lá, os cientistas lá também são enganados por outros, cada vez mais internos. E isso em todas as áreas, todas as áreas mesmo. Não tem uma área que não funcione em círculo. Na política, tudo é em círculo. A maçonaria funciona assim. Então, são 33 círculos. E o cara aqui fora dos maçons, ou do último círculo, tem que ser as pessoas sem mácula nenhuma, que ninguém possa acusar essa pessoa de ter pego um centavo de outro. Então, a maçonaria usa isso aí para enganar, e ela põe as pessoas que aparentemente, que são fisicamente perfeitas, não fazem nada errado, elas põem nesse círculo aqui. Ó. Então, para ser maçom, eles investigam a vida toda de uma pessoa. Se tiver uma manchinha, um pinguinho de mancha, qualquer coisa, não serve. Tem que ser puro, porque é a fachada.
É a fachada da maldade que está para dentro. E esses coitados que estão na maçonaria, que nós todos conhecemos, alguém maçom aí, pode dizer, não, o fulano é maçom, ele é um cara íntegro. Claro que ele é íntegro, mas não é por ser maçom. Ele é maçom porque ele é íntegro. Íntegro. Então escolheram ele porque ele é íntegro, ele fazia a fachada, a personalidade da maçonaria. Então, tudo funciona desse sistema aí, nessa base. Os mais internos enganam os demais externos. E os outros aqui enganam a humanidade. Ou tentam enganar, né? Muitos são enganados. Mas nós não podemos ser enganados, porque nós conhecemos essa maravilha desse ensinamento aí. E não vamos ir contra esse povo, não. Não vamos ir contra ele, não. Estou falando aqui, mas é só entre nós. A gente não vai falar aí, acusar os maçons. Eles são enganados e estão tentando enganar os outros. Mas não é que eles querem enganar. Eles querem dizer, eles acreditam que tudo é uma beleza, que tudo é uma maravilha. E não é, é só a fachada. Então, acho que já falei demais, né? Já falei demais, que chega. Já tô... Não, mas é muito interessante. Quando a gente vai estudando assim, a gente vai querendo ir mais e mais e mais, né? Não quer parar. Mas porque quando a gente entra assim para estudar mesmo é muito bom. Nossa, você vai abrindo a mente, vai entendendo detalhes e vai ampliando, né? Uma frasezinha, vai mexendo, vai despertando aquela compreensão. Uhum. Talvez muita coisa que eu falei aí não vai servir para nada, né? Mas uma coisinha serve. Sempre. Não, e até mesmo alguma coisa, às vezes, hoje não encaixa, mas amanhã acontece uma situação que você, opa, peraí, ó. Estalo e encaixa. Do que é diferente se nunca tivesse ouvido, né? Aí você nunca ia conseguir linkar, então, assim, é muito válido, foi muito bom. Pois é. Foi muito bom, muito interessante. E, assim, essa parte eu não sei se é porque, assim, eu já conheço um pouco mais, já, tipo assim, posso falar que já senti, né? Já meio que a gente sabe o caminho de como é o defeito, então parece que é mais gostoso, a gente, né, entende mais aí do que quando é um assunto novo. E ontem mesmo, isso aí não foi um dia fácil aqui para mim, não. Ontem o negócio foi tenso. Nossa Senhora, foi assim, ó. Pois é. Ontem me pegou, tipo assim, parece que, não sei se eu estava mais atenta do que o normal, né? Observando mais que o normal e não deixei, e tipo assim, peguei mais detalhes, vi mais defeito atuando. Não sei o que aconteceu, não. Eu sei que ontem me pegou de taca, que eu falei, ele tenta derrubar nós também, né? Não, era assim, um atrás do outro. Era uma coisa atrás do outro, uma coisa atrás do outro. Eu falei, mas, gente, eu cheguei no final do dia, eu tava exausta já de tanto ficar aqui brigando, eliminando, tentando observar, tentando não. Eu falei, não vou deixar agir. Então, nossa, foi. Mas assim, aí é bom. Porque aí você percebe, se te dá ânimo para, opa, peraí, é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, no caso, se nós estiver atento, isso é bom. Mas se nós se identificar com isso, é catastrófico. Uhum. E foi. Se nós aproveitamos, é bom. Mas se nós nos identificar e virar aquela bagunça, aí é catastrófico. Aí nós perdemos a oportunidade. Esse chama ginásio psicológico. Não, sabe que eu ia chegar na beirinha, tipo assim, ó, no ápice na hora que eu ia para fazer, opa,
Não, não vou, deixa eu parar aqui. Não, Não, isso aqui é um defeito. Aí, de novo, mal conseguia bater em um, daqui a pouco já vinha de novo. Na hora que eu ia, não, de querer, tipo assim, de eu estar trabalhando e a lágrima vinha aqui, ó. Eu não. E aí vamos lá, trabalhando e a lágrima chegava, vinha aqui, aí na hora que vinha, eu, peraí, não, vou eliminar de novo. é. Pois é, a força para trabalhar, a gente ganha. A força para trabalhar ganha quando está usando a força. Quando a gente utiliza a força que ganha, vem mais, vem outra força, vem, renova. Agora, se a gente deixa para lá, não faz, aí a força vai perdendo. Que o nosso pai dá força e os mestres que estão nos ajudando dão força. O mestre Samael, o mestre Rabulu, eles nos ajudam. Eles estão aí, é só a gente não vê nada, né? Às vezes não sente, né? Mas depois, quando ficar mais sensível, nós vamos sentir a força. Se não fosse, nós não tava, não passa. Uhum. Nós fracassamos. Mas então tá bom, Pedro. Obrigada, viu? Por Ok, hoje. obrigado a você. Imagina, por Não nada. fiquei sozinho aqui. Oi? Não fiquei sozinho. Ah, Domingo só vê a Giovana. eu acho que domingo eu tava. O que que eu fiz mais tarde? Eu ia vir, só que eu não sei se eu tava lá na mãe de tarde. É, era dia das mães, né? E eu tava na mãe, depois fui lá na minha sogra e fui na mãe de É, novo, tem mãe pra lá e mãe pra cá, né? Graças a Deus tem, né? né? Então Mas tá. eu tô tentando esforçar para conseguir vir mais. Mas assim, não é que eu não queira, não é que eu não, tipo assim, hoje eu não vou, hoje eu quero, não. Mas assim, Pedro, é algo que eu tô deixando É, tem acontecer muitas coisas, né? Que mais na. sempre, é, E eu tô deixando acontecer mais natural, porque assim, ó, já na maioria das vezes que eu entro, parece que era porque eu tinha que ter uma resposta, eu tinha que ouvir algo, sabe? Às é, vezes eu estava pedindo algo e a resposta veio aqui. Então me tocou e arrumou, não. Hoje você vai entrar, me dá aquilo, não entra, vai dar certo, tá aqui, que eu vou te responder isso aí que você está precisando. exatamente, é assim mesmo. Então, assim, eu tento vir no máximo que eu consigo, né? Hum. Mas quando eu não estou aqui, eu tento seguir do dia a dia mesmo. Mas eu sinto que está sendo especial. O dia que eu entro é porque realmente tem algo ali que está me moldando, sabe? Que está fazendo a minha escadinha. Ó, agora você precisa dessa palavra Tá aqui. pressionando, né? Isso, é como se eu tivesse me moldando É, naquilo que se a eu. gente quer alguma coisa, então vai lá, é lá que vai ter, ele diz assim. Isso, Vai. isso. Por isso que quando às vezes eu perco, eu não fico tão assim, né? Porque eu É, sei que na vez que é para mim vir, parece que me toca. Ó, hoje eu tenho alguma coisa para você, vai lá. é, Não, hoje tá tranquilo, hoje não. Depois você pega é, esse conteúdo. é assim que funciona mesmo. Até os vídeos lá no YouTube, onde for, o pai interno da pessoa direciona ela para aquele vídeo, que é aquele que vai servir para fisgar ela. Aham, Então, é tudo sabiamente organizado, não é por acaso, não é não. porque eu sou bom na pesquisa, nada, nada, é porque o pai quer. Porque tinha que ser aquele assunto, tinha que ser naquele dia, tinha que ser É, daquele jeito. é aquele o conteúdo que é para gente. Mas então